Paz do Senhor Jesus, eu queria passar para os irmãos a lição número 13 da nossa Escola Bíblica Dominical do dia 29 de março de 2020, amém? O título é O Novo Homem em Jesus Cristo. Senhor Deus, neste momento vamos falar um pouco sobre a nossa lição da Escola Dominical. Fala conosco, abre o nosso entendimento, ajuda-nos, Senhor, a poder transmitir aquilo que foi colocado no nosso coração. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. A lição de hoje tem como texto áureo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. Verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Amém? A leitura da nossa lição está em João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16. Amém? E diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus, porém, respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: é necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode dizer isso? E Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão ao que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? A lição de hoje nós vamos apresentar o nascimento de um novo homem, a justificação e a santificação do novo homem. Amém? Bom, a introdução começa dizendo que é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? É uma pergunta que você deve ter feito. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Então, humanamente falando, não. Mas segundo o escritor, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que há essa possibilidade. Por quê? Porque isso é um processo. Nós vamos no dia a dia nos aperfeiçoando, nos moldando, aquilo que não é mais para fazer não faremos, começamos a ter uma nova vida, um novo comportamento, em todos os lugares, viu, irmãos? Isso é, tanto na sua vida familiar, como na sua vida profissional, como na igreja, o seu comportamento tem que ser ilibado diante de Deus. Embora até demora as pessoas a acreditarem. Quando você vem para Cristo, há um tempo, um período que eles falam: não, já ele muda, volta, se você bebia, vão falar, vai voltar a beber, mas não é não. É um período que nós vamos passando para que se chegue à santificação, tá bom? O nascimento de um novo homem, assim como foi dito a Nicodemos, ele começa o seguinte: você tem que nascer da água e do Espírito.
Ou seja, só há um novo nascimento quando você tem uma mudança interior, tá? Então a mudança não é reencarnar, não é, mas a mudança é você ter um comportamento diferente do que você tinha internamente. E quando você muda internamente, pode ter certeza que externamente você também mudará. Se você era uma pessoa que tinha os trajes diferentes, se apresentava de forma diferente, quando você tem uma mudança interna, quando você nasce de novo, algumas aparências exteriores vão mudar também automaticamente. Então, aqui, o novo nascimento de um homem, ou o nascimento de um novo homem, começa assim. Amém? Com a vida espiritual mudando. Então, não é a regeneração, não é a justificação e a santificação, eles são um processo que vai se dando aos poucos. Amém? Então, o primeiro ponto é esse aí. O segundo ponto da lição, que é a justificação do novo homem, então ela começa assim. Você vai ter primeiro a regeneração no Senhor. Aceitou a sua mão, aceitou Jesus, começou a ter uma nova vida, você começou a ter uma vida regenerada diante do Senhor. A partir desse momento, você vai ter um período e vai entrar para a justificação. Ou seja, quem vai justificar é Deus. É aquele que vai pegar a sua vida e moldar, como Jesus um dia morreu para que eu e você tivéssemos vida, é assim que a sua vida vai funcionar. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo. Num contexto de injustiça e pecado, por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Então, nós éramos inúteis diante de Deus. Mas quando nós entramos para a regeneração e nós agora estamos na justificação com o Senhor, então a nossa vida passa a ser cuidada pelo Senhor Jesus. Ah, mas eu tenho um irmão que é meu mentor. Veja bem, nós podemos ter irmãos que vão nos orientando, vão sendo nossos mentores espirituais, vão sendo aqueles que vão nos mostrando um caminho, mas a principal mudança não vem de fora, vem de dentro. Nós temos que começar a nos moldar diante daquilo que o Senhor quer na nossa vida. Amém? Ponto 2, ainda tem o subitem 2, a maravilhosa doutrina de justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Então, quando nós entramos na justificação com o Senhor, aquilo que havia sido feito torna-se apagado pelo Senhor. Ele já não coloca mais diante de você os erros que você teve no passado, mas você agora tem diante do Senhor um advogado, alguém que fala, que professa diante de Deus que a sua vida realmente está mudando, mudou, e você chegará num lugar diferenciado, que nós vamos chegar agora, chamado a santificação. Amém? Item 3, a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Foi aquilo que eu falei para os irmãos. Então nós vamos ter a regeneração, a justificação, para chegarmos na santificação. Bom, a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Porque santo é aquele que é separado, tá? Eu falei até essa semana num culto aqui, santo não é o que voa, não é o que tem asa, mas é o que é separado. É aquele que não se junta mais com as coisas que antes ele se juntava no mundo. Então está aqui, já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente é santo, embora ainda esteja em processo de santificação. Amém? A santificação é a vontade de Deus no novo homem.
O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Então, somos seus imitadores. Bom, então eu comecei a lição dizendo assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Bom, humanamente não, mas biblicamente sim. Por quê? Nosso processo é um processo que vai indo, assim como a luz da aurora, que vai brilhando, até ser dia perfeito. Então, o processo de santificação é aquele que nós vamos devagarzinho. E a Bíblia diz que nós somos seus imitadores. Então, quando nós passamos a ter uma vida pautada no Senhor Jesus, nós passamos a imitar, a imitá-lo, a fazer aquilo que ele fazia e os mandamentos pelo qual ele nos deixou, nós estamos galgando a santificação. Ah, pastor, então é possível que nós cheguemos à santificação total aqui na terra? Irmãos, é possível que você tenha uma vida totalmente limpa diante do Senhor, mas nós não podemos esquecer do pecado original. Qual que é o pecado original, pastor? A Bíblia diz que em pecados nós já fomos gerados. O Senhor Jesus, ele não foi gerado no pecado, ele foi gerado do Espírito Santo na Virgem Maria. Mas eu e você não, nós somos gerados através de uma relação amorosa entre os nossos pais. Então, daí a possibilidade de sermos totalmente santos, ela é quase que impossível, por sermos totalmente santos. Presta bem atenção. Porque ser santo você já é desde o dia em que você começou no caminho da regeneração, justificação, e você está no processo de santificação. Amém? Então, o que o escritor da lição diz é que a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Deus sempre quer que nós sejamos o mais perfeito possível. Mas acontece que, embora nós tenhamos ou galgamos essa posição de santidade, nós ainda temos erros, nós ainda temos coisas na nossa vida que nos atrapalham em sermos totalmente santos. Não significa que você vai ter que ter vida torta, vida errônea, vida com coisas que não deveria, porque isso você já deixou. Mas acontece que a santificação perfeita nós teremos lá na glória com o Senhor. Amém? Concluindo a lição, porque eu sei que os irmãos poderão acessar a escola dominical da TV Montese, que será lançada amanhã pela irmã Ivanilde pela manhã. Eu estou fazendo aqui um resumo rápido da lição, para que os irmãos já possam hoje dar uma olhada, mas a conclusão da lição diz assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado nas nossas vidas. Amém? Depois você pega a sua lição, você vai ler com calma todos os itens e detalhes. Eu havia separado aqui com uma caneta as partes que eu queria falar com os irmãos, então eu parei em cima delas para falar com os irmãos, por isso que ela foi rápida. Mas você pode na sua casa calmamente olhar e aprender um pouco mais. Também teremos a escola dominical passada pela TV Montese, que muito provavelmente a irmã Ivanilde postará nos grupos amanhã de manhã, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por essa passagem rápida na lição de hoje. Ó Deus, fala conosco, abre o nosso entendimento para que nós possamos ter o nosso processo, Senhor, diante de Ti. É com luta, é com dificuldades, é com açoites, é com tentações do Satanás, mas nós venceremos, Senhor, porque a Tua palavra diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você também vencerá, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.